O futebol brasileiro tem um dos calendários mais loucos do mundo. Enquanto times da Série A podem jogar até 90 partidas em um ano, outros passam meses sem jogar. Mas por que isso acontece? E como isso afeta seu time? Hoje, vamos destrinchar essa complexidade toda em 3 partes: times da elite, séries de acesso e os esquecidos do futebol nacional. Bora entender esse caos. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Times da Série A. Se você acompanha futebol, com certeza já ouviu que o seu time faz 60, 70 ou até mais jogos por temporada. Isso geralmente está ligado ao sucesso do clube em competições nacionais e internacionais. Mas o problema não é só a quantidade de jogos, e sim a logística pesada envolvida nisso tudo. Em comparação, o Fortaleza viajou mais que todos os times do Campeonato Português somados em 2024. O Fortaleza fez 73 jogos e passou 26 dias viajando. Isso dá 624 horas em aviões e ônibus. Para comparar, times da Premier League ou Ligue 1 não chegam nem perto disso, mesmo jogando Champions League. O descanso, em média, a cada 46 horas tem jogo para esses clubes brasileiros, enquanto na Europa são 100 a 120 horas entre partidas. E não esqueça, 38 rodadas do Brasileirão, estaduais, Copa do Brasil, Copa do Nordeste ou Copa Verde, Libertadores ou Sul-Americana. Resultado, um clube nordestino pode chegar a 90 jogos no ano, contra os 38 a 50 das grandes ligas europeias. Séries de acessos. Agora vamos falar das divisões de acesso, começando pela Série B. Na Série B, o calendário é mais justo, sem competições internacionais e com menos jogos. Falando do calendário brasileiro, é importante lembrar que as competições internacionais não fazem parte da rotina dos times das divisões de acesso, como as séries B, C e D. Mas houve exceções no passado. Um exemplo marcante foi o Palmeiras em 2012, que mesmo estando na Série B, disputou a Libertadores por ter vencido a Copa do Brasil no ano anterior. No entanto, desde 2019, a Conmebol proibiu clubes das divisões de acesso de participar de suas competições, como a Libertadores e a Sul-Americana. Por isso, hoje, os times dessas divisões costumam ter um calendário mais flexível e com uma quantidade de jogos semelhante ao de ligas internacionais. Eles não têm o acúmulo de datas como os times da Série A, e por isso, acabam lidando melhor com o tempo de descanso, logística e preparação. O volume de jogos gira em torno de 50 a 60, dependendo de estaduais e copas. Agora falando sobre a Série C, o calendário dela é semelhante ao da Série B, mas com uma diferença importante: a quantidade de jogos é bem menor. A estrutura do campeonato funciona assim. Na primeira fase, os 20 clubes jogam 19 partidas em turno único. Os 8 melhores classificados avançam para o quadrangular final, que é dividido em 2 grupos com 4 times cada. Nessa fase, os clubes jogam ida e volta dentro do grupo, ou seja, mais 6 jogos. Os 2 primeiros de cada grupo garantem o acesso à Série B, e os líderes de cada grupo fazem a grande final em 2 jogos. No total, um time que chega até a final pode fazer até 28 a 40 jogos na temporada, dependendo da participação em estaduais e outras competições paralelas. É um número menor que nas divisões superiores, mas ainda exige uma boa preparação e logística, especialmente na fase final, quando os confrontos são de alto nível e decisivos. Agora vamos falar da Série D, que talvez seja a divisão mais complexa e desafiadora do futebol brasileiro, e até do mundo. A realidade desses clubes é totalmente diferente. Eles disputam, em média, de 20 a 30 jogos por temporada, ou seja, chegam a jogar apenas 1/4 da quantidade de partidas que um clube da Série A joga. E isso considerando que sejam eliminados nas fases iniciais da Copa do Brasil, caso participem. Ou seja, a maioria desses clubes tem um calendário extremamente curto e precisa montar um elenco competitivo com pouco tempo de vitrine e retorno financeiro. A Série D funciona. São 64 clubes divididos em 8 grupos de 8 times, definidos por região geográfica para reduzir os custos e a logística das viagens. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno e retorno, 14 jogos. Os 4 melhores de cada grupo, 32 times, avançam para o mata-mata. A partir daí, as fases eliminatórias são disputadas em jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a vaga é decidida nos pênaltis. Os 4 semifinalistas garantem o acesso para a Série C do ano seguinte.
Apenas 4 vagas de acesso para 64 clubes. Dessas 64 vagas, 4 deles já vêm automaticamente dos rebaixados da Série C. Os outros 60 clubes precisam se classificar via os campeonatos estaduais, de acordo com o ranking da CBF, que varia de estado para estado. Tem federações com 5 vagas, outras com apenas um verdadeiro funil competitivo. Isso mostra o quão difícil é para esses clubes manterem um calendário estável. Muitos, inclusive, ficam inativos o restante do ano, o que gera problemas financeiros graves e até abandono da atividade profissional. Times sem série. E por fim, vamos falar dos clubes que não têm série nacional. Esses times vivem, de fato, no que podemos chamar de limbo do futebol brasileiro. A maioria dessas equipes participa apenas de competições estaduais, que normalmente duram cerca de 3 a 4 meses. Mesmo chegando às fases finais, esses clubes disputam em média de 12 a 18 jogos por temporada. E o que acontece no restante do ano? Nada. Esses clubes ficam sem calendário, sem jogos e muitas vezes sem receita. Isso gera um problema financeiro grave. Sem partidas, não há renda de bilheteria. Patrocínios e direitos de transmissão são escassos ou inexistentes. Jogadores e comissões técnicas ficam sem contratos ou migrando para clubes com calendário mais longo. Resultado: muitos desses times declaram falência, se licenciam da federação ou simplesmente nunca mais voltam a jogar competições profissionais. E aí? O que você acha da logística e do calendário do futebol brasileiro? Faz sentido para você? Acha que precisa mudar? Comenta aqui embaixo. Queremos muito ouvir a sua opinião. E claro, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever para fortalecer o canal e ajudar o Pós-Jogo BR a continuar trazendo conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.